Olá, doutora Juliana, tudo bem? Olá, minha querida, tudo bem? Tudo bom. Então, pessoal, essa é a segunda entrevista do canal e hoje eu tenho o prazer de estar com a doutora Juliana Gabriel, que é médica endocrinologista. A doutora Juliana é também professora universitária e é vice-presidente da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, entre várias outras coisas que quem a conhece sabe que ela faz totalmente multitarefas, né? Mas esse é o mini CV, bem mini mesmo. Então, Ju, é um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada por trazer o seu tempo, a sua contribuição aqui para o pessoal. É uma Então, grande honra estar aqui, viu, minha querida? imagina. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma conversa mais rápida hoje, mas a gente vai tentar falar das coisas que o pessoal mais tem dúvida, né, num primeiro momento. Então, assim, quando a gente fala de uma dieta vegetariana estrita, né? Ou seja, sem, não apenas sem carnes, mas sem laticínios, sem ovos, sem nada que seja de origem animal. As pessoas têm dúvidas sobre a viabilidade nutricional dessa dieta, se ela realmente é segura para pessoas em qualquer fase da vida, para gestantes, para pessoas mais idosas, para as crianças. Como que é isso, doutora Juliana? A verdade é que, com exceção da B12, né, que precisa ser reposta, se a gente faz a adequação nutricional, ou seja, se a gente faz um planejamento da dieta, isso não só para alimentação vegetariana, né? Eu acho que todas as pessoas deveriam pensar em nutrição quando estiver montando um prato. Mas em relação à dúvida que as pessoas têm, a alimentação vegetariana ela é não só muito segura, como ela é muito saudável, principalmente se a gente está falando em alimentação que o pessoal chama de whole food plant-based, ou seja, aquela alimentação baseada em vegetais integrais, com o menor processamento possível. Então, assim, é muito interessante porque as pessoas têm muito medo de estar desnutrido por estar consumindo uma alimentação vegetariana estrita, mas quem vive de pizza, coxinha e hambúrguer provavelmente vai estar desnutrido e as pessoas não têm esse medo, né? Então eu acho que o que falta para todos nós, e quando eu falo todos nós mesmos, a gente não aprende sobre nutrição na escola, a gente não aprende, a gente está agora com o advento da internet, com a quantidade de conteúdo que a gente vê em rede social, é que as pessoas estão começando a se educar um pouco mais sobre alimentação. Antigamente, até bem pouco tempo atrás, as pessoas não conheciam mesmo, né? E aí esses mitos, eles vinham sendo repetidos, sem ter uma análise crítica, sem as pessoas irem buscar a fonte. E aí, quando a gente vai ver a tabela nutricional dos alimentos, a gente vê que no reino vegetal a gente consegue 99% dos nutrientes que a gente precisa, 1% seria a B12. É isso. Não, então, uma outra coisa que eu queria que você esclarecesse para o pessoal, assim, dentro da tua especialidade, que é endocrinologia, né? A gente imagina assim que você tem bastantes pacientes que chegam para você com questões de obesidade, o endocrinologista trata muita diabetes, trata pessoas com problemas de tireoide. Então, para esses grupos, existe a dieta tem benefícios a mais ou a menos, ou ela é tão segura quanto para uma pessoa totalmente saudável? Queria que você contasse um pouquinho para a gente disso. Essa resposta vai ser um pouquinho longa, tudo bem? Tá, é o que a gente quer. Então, assim, para começar, eu sei que esse vídeo ele pode alcançar pessoas, né, muito diferentes, então eu gosto sempre de introduzir falando do que é a especialidade. Muita gente não conhece ou não entende muito bem o que é endocrinologia. Então, o termo endócrino significa a secreção de substâncias pelo próprio corpo. Então, a endocrinologia é o estudo dessas secreções, dessas substâncias, no caso, que são os hormônios, né? Então, hormônios e metabolismo tem a ver com regulação das funções do corpo. E é isso que o endocrinologista faz. Então, tudo que tem a ver com hormônio e metabolismo
da área de estudo do endocrinologista, inclusive crescimento, puberdade, inclusive menopausa, inclusive tireoide, diabetes, obesidade. Então, essa é uma especialidade muito legal, porque a gente consegue acompanhar o paciente em todas as etapas da vida, né? E a alimentação, ela é chave em todas as disfunções endócrinas, ou quase todas. Então, sempre que a gente for pensar numa disfunção endócrina, por exemplo, a osteoporose, né? Ela pode ter a ver com, por exemplo, uma deficiência de cálcio ou de vitamina D. Né? O diabetes tem a ver com o metabolismo dos açúcares, gorduras e proteínas, principalmente do açúcar. Então, na verdade, quando a gente fala em endocrinologia, necessariamente a gente tem que falar também de alimentação, porque o nosso corpo ele não é dividido, a gente divide as coisas por uma forma didática. Mas, na verdade, nós somos uma coisa só. Então, falando um pouquinho da alimentação vegetariana em relação a essas doenças que você falou, mas eu vou acrescentar também a questão do crescimento, puberdade e gravidez, né? Ótimo. Que foi a pergunta anterior. Então, assim, eu acho que desde que você garanta que você tem calorias suficientes, você tem nutrientes suficientes independente da fonte, o que os estudos mostram é que durante o crescimento e puberdade, durante a gestação, a alimentação vegetariana estrita ela pode ser muito saudável. E não só isso, ela pode ser inclusive melhor, porque, por exemplo, a gente sabe que na gestação, dependendo de como a mulher estiver, né, do peso dela, da tendência dela genética, ela pode desenvolver uma hipertensão, ela pode desenvolver um diabetes. E quando você está falando de alimentação de vegetariana estrita, e aí a gente está falando de... Eu não estou falando de pizza vegana e cheeseburger vegano. Eu estou falando daqueles alimentos... o famoso arroz com feijão, salada e legumes, né? Que eu acho que é a comida do brasileiro e tá fácil para todo mundo. Se a gente baseia a nossa alimentação nisso, a tendência é que a gente tenha, inclusive, o menor risco de, por exemplo, na adolescência, a acne. A gente pode ter o menor risco de diabetes ou hipertensão na gestação, porque a alimentação está mais saudável, porque a alimentação está mais natural, né? No caso do diabetes, da obesidade, as pessoas têm muito medo da alimentação vegetariana, porque falam que só tem carboidrato. Só carboidrato. E aí, quando a gente vai olhar a tabela nutricional, todos os alimentos do reino vegetal contêm proteína. E em proporções maiores ou menores, a gente sabe que o grupo de alimentos que tem mais proteína são as leguminosas, né, os grãos, ou feijão, soja, ervilha, lentilha. Mas também tem carboidrato. E muitas vezes, antigamente, principalmente, as pessoas não colocavam as leguminosas na conta da proteína. Fazia a conta da proteína como se só existisse proteína nas fontes de origem animal. E isso não é verdade. Então, assim, mesmo quem come só fruta, por exemplo, existem pessoas que seguem a linha aí do frugivorismo, né? Existe proteína na fruta também, ainda que seja numa quantidade bem menor do que a do feijão, por exemplo, né? Então, assim, não vai faltar proteína e, muito pelo contrário, o alimento vegetal, ele é muito rico em fibra. E esse carboidrato, junto com a fibra, ele não causa pico glicêmico. E o mais interessante é que o que faz a gente desenvolver o diabetes tipo 2, né, aquela obesidade que inflama, que aumenta o risco de doenças como a doença do coração, por exemplo, não é o carboidrato. O açúcar ele pode levar a picos no sangue, né? Mas o que vai fazer com que o corpo fique resistente à insulina, inflamado, que vai gerar tudo isso, é a gordura saturada. E a gordura saturada, ela é muito presente do ponto de vista de proporção de calorias no alimento de origem animal, e ela é quase inexistente no alimento de origem vegetal. Existem alimentos de origem vegetal que tem gordura saturada, né, como óleo de coco, óleo de palma, o óleo de soja nas frituras, por exemplo, né? Mas a maioria dos alimentos de origem vegetal, ainda que tenham bastante gordura, né? Por exemplo, o abacate, o pessoal adora falar que abacate é gordura. O abacate também tem carboidrato dentro dele, também tem proteína, né? Ainda numa quantidade menor. Mas é uma gordura que não inflama, enquanto que a gordura saturada é essa gordura que inflama e causa doença. Então, quando a gente muda a alimentação, né? A gente retira os alimentos de origem animal da alimentação, o que a gente vai ver é uma queda absurda na ingesta de gordura. Isso se a pessoa for substituir por uma alimentação dessas que a gente está falando, que é a Whole Food Plant-Based, né? Que é baseada em vegetais integrais. Vai acontecer uma queda absurda na gordura alimentar. Muitas vezes o que a gente vê é uma perda de peso, a gente vê melhora nos níveis de diabetes, inclusive tem vários artigos
comparando a dieta. Outro dia eu estava lendo para produzir um texto, uma revisão sistemática. Esse é um tipo de artigo que pega o que tem na literatura, eles fazem uma revisão, então mais de 12 ou 13 trabalhos que compararam a alimentação vegetariana estrita integral com a dieta recomendada pela Associação Americana de Diabetes. E na alimentação vegetariana estrita, os pacientes não só tiveram melhor controle glicêmico, como baixaram mais os níveis de colesterol, porque você não está comendo colesterol, então abaixa, né? E emagreceram e conseguiram manter o peso por mais tempo. Então, assim, é claro que quando você adota uma alimentação vegana ou vegetariana estrita industrializada, o seu risco ele é maior do que aquele que está tendo uma alimentação vegetariana estrita mais saudável, né? Claro. E porque fritura e carboidrato, aí você pode engordar, claro, mas assim, do ponto de vista nutricional, a gente deveria evitar ao máximo os industrializados e comer comida de verdade. E nesse ponto, né, comparando uma alimentação com carne, uma alimentação sem carne, comparando em coisas iguais. Então, uma alimentação com pouco industrializado, né? A vegana, a vegetariana estrita sempre vai ganhar. E mesmo na alimentação junk, a vegetariana estrita ela vai ser um pouquinho melhor, ainda que não seja o ideal. Claro. Eu acho que eu respondi. E faltou a tireoide, que você perguntou também, né? Mas você quer perguntar alguma coisa em relação a isso que eu falei? Não, se quiser completar sobre a tireoide, depois eu só ia emendar aqui um comentário. Em relação à tireoide, eu ouço dois grandes mitos, né? O primeiro mito é que quem tem problema de tireoide ou não pode comer soja, ou não pode comer os brássicos, né? A couve de Bruxelas e tal, por conta da absorção do iodo. Isso não é verdade. O que acontece é que, assim, a nossa tireoide, se ela é saudável, a gente tem que consumir uma quantidade mínima de iodo por dia, porque o iodo é a base para a formação dos hormônios da tireoide. Essa quantidade mínima está girando em torno de 150 microgramas por dia. E se a pessoa consome o sal iodado 5 gramas por dia, que é o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ela não só atinge as 150, como muitas vezes ultrapassa. Então, numa dieta que é iodo suficiente, ou seja, suficiente em iodo, a ingesta de produtos que reduzem a absorção de iodo, como, por exemplo, as brássicas, né, as couves, etc., e a soja, que poderia reduzir a absorção, isso se torna irrelevante, porque a oferta de iodo é tão grande que essa competição acaba se tornando clinicamente irrelevante. O que pode acontecer é que, assim, tem pessoas que são muito naturebas que cortam o sal. E aí não necessariamente são vegetarianas. Às vezes a pessoa corta o sal porque ela quer, né? Porque ela tem uma recomendação aí do cardiologista, ou porque ela não come sal. E aí, nesse caso, a gente deveria ficar de olho, sim, na função da tireoide, porque pode estar havendo uma carência de iodo, e essa carência de iodo pode fazer com que o funcionamento da tireoide fique prejudicado. Isso é em pessoas que têm a tireoide saudável. Em pessoas que têm a tireoide doente e que já usam remédio de tireoide, não importa se ela come ou não come iodo, não importa se ela come soja ou não, porque na verdade a tireoide dela já não funciona e ela já usa o remédio. Então, assim, a maior parte das pessoas que me perguntam se ela não deve comer soja, se ela não deve tomar suco verde, são pessoas que já estão tratando e que teoricamente não deveriam nem ter essa preocupação, porque na verdade o corpo já não vai mais usar o iodo para produzir o hormônio, porque a tireoide já não está mais funcionando e ela já está tomando remédio para tratar, entende? Então, assim, é uma questão de mito, porque as pessoas muitas vezes pegam uma informação truncada e aquilo chega nelas de um jeito que elas ficam mais confusas do que clareia a mente, né? Então, assim, o vegetariano ele não tem um risco maior de deficiência de iodo, desde que ele consuma o sal iodado. E muito pelo contrário, o consumo desses alimentos de origem vegetal eles têm outros benefícios e não impedem a absorção do iodo, desde que você tenha uma ingesta adequada pela alimentação. Acho que eu falei tudo, né? Ficou alguma dúvida? Falou, e essa parte da tireoide, você nunca tinha me explicado assim, desse jeitinho, tão minucioso, achei ótimo. Ô Ju, eu queria emendar uma coisa em relação ao assunto que você estava falando antes da tireoide, né? Você estava comparando a dieta com e sem produtos de origem animal e nessas duas, ela com mais e com menos produtos industrializados, né? E a gente sabe sempre que menos industrializados
vai ser melhor para a saúde e tal. E aí uma coisa que a gente vê muito na experiência, assim, é que geralmente, embora existam os vegetarianos e veganos junkie, mas é muito comum também que quando uma pessoa opta por se encaminhar para uma dieta vegetariana ou vegetariana estrita, ela começa a ficar um pouco mais atenta com a alimentação dela, né? E muitas vezes a qualidade da alimentação como um todo melhora, ela começa a entender essa questão dos industrializados, começa a realmente ir para uma Até experimentar, né, novos vegetais que não estavam no cotidiano dela, né? começar a comer mais fruta, mais coisas integrais, né? Integrais não exatamente, mas mais comida de verdade, como você falou, o arroz, o feijão, o grão de bico, essas coisas. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, agora da Juliana Pessoa, né? Além da doutora Juliana, assim, eu sei que você, além de ter optado por uma dieta vegetariana estrita, você também, em algum momento, eu não sei direito se foi antes ou depois ou junto, você optou por tirar o glúten também da sua alimentação. Eu queria que você contasse para a gente, assim, quais foram as dificuldades, o que é mais difícil, se é tirar glúten, se é tirar os produtos de origem animal, e onde estão as dificuldades e como você contornou, porque eu sei que você se alimenta super bem hoje em dia, né? E então, quais são os caminhos aí para ajudar o pessoal também a cada um trilhar o seu? É isso aí. Gente, assim, eu gosto de contar a minha história, não para dizer, eu sou melhor do que o outro, não, pelo contrário. Justamente para mostrar que eu demorei 6 anos na transição, entre a primeira vez que eu comecei a me enamorar, vamos dizer assim, pela alimentação vegetariana ou pela causa animal. Na verdade, eu comecei por uma questão de curtir, assim, a ideia, mas eu não achava que eu conseguia e eu tinha todos aqueles preconceitos e mitos porque eu vinha da academia tradicional, né? E aí foi muito interessante que foram 6 anos de idas e vindas e nesses 6 anos eu, enfim, tive uma questão pessoal de buscar espiritualidade. Então eu tentei a primeira vez em 2010 por uma questão de saúde e de curtir a causa, fiquei uns 6 meses, aí não consegui, voltei. E aí, em 2012, por conta da questão espiritual, eu tentei de novo, não consegui, voltei. E uma das coisas que eu percebi, principalmente da segunda vez, que eu tentei me tornar vegetariana, é que eu ia fazendo no fluxo, eu ia simplesmente comendo o que me dava na cabeça, sem estudar muito. E foi muito interessante que o que veio depois me ajudou a me entender muito melhor. Então, mais ou menos em 2015, entre 2014 e 2015, eu comecei a ver muita gente falando sobre a questão do glúten e tinham vários sintomas que as pessoas comentavam que eu também sentia. E eu resolvi começar a estudar a respeito. E aí eu resolvi fazer o teste do glúten, de tirar o glúten. Fiquei 2 meses sem. Eu tinha uma dor de estômago desde que eu me entendo por gente, que eu sempre achei que fosse por estresse, por não dormir direito, aquela coisa, né? A vida corrida e tal. Quando tirei o glúten, ela sumiu. Eu tinha acne e a acne sumiu. Enfim, uma questão digestiva, né, de gases, de estufamento, melhorou. E eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Aí voltei a comer. Aí senti tudo de novo. Aí tirei. Daí eu falei, não. Aí melhorei. Eu falei, não é possível. Eu sei que eu fui e voltei umas 3 vezes, porque tirar o glúten é muito difícil. O glúten, ele é muito onipresente na nossa vida, né? Graças a Deus eu não sou alérgica, eu não sou celíaca. Quem é alérgico tem outras reações muito mais graves, e com isso, nesse início, eu ficava assim, será? E aí ficava testando. Mas acabou que a minha vida ficou tão melhor sem o glúten que eu opto por não consumir. É raro eu comer, eu como geralmente quando eu não sei que tem glúten, ou quando eu deliberadamente escolho comer, mas aí já sabendo que eu vou ficar mal pelo menos uma semana. Às vezes um bolo de aniversário vegano, ou às vezes alguma coisa assim. Então, assim, a retirada do glúten foi muito difícil. Principalmente porque o meu meio era de pessoas que não tinham essa preocupação, né? Então, eu acho que depois de eu ter conseguido tirar o glúten, me tornar vegetariana foi muito fácil, porque eu já estava acostumada a ser diferente das outras pessoas, por causa do glúten, né? E no fim, vegetariano, entre aspas, né? Teoricamente não é isso, mas eu ainda comia queijo. A última coisa que eu deixei foi o queijo, porque ele é bem viciante, né?
Então, assim, qualquer coisa que você coloque queijo, tá bom, tá funcionando. E aí te sustenta, porque tem muita gordura, e vai. E aí, nessa época, quando eu me tornei vegetariana, eu já me tornei vegetariana com a ideia de me tornar vegana. E eu falei, gente, eu tive que estudar para tirar o glúten, então eu vou fazer a mesma coisa para me tornar vegetariana. E eu resolvi começar a estudar. Isso foi mais ou menos em 2016, que foi quando conheci Maria. Né, Maria? Faz um tempinho já. E aí comecei a frequentar o espaço, eu comecei a me alimentar lá, comecei a participar de algumas palestras e aí pegar enfim, artigos, pegar dicas. E aí foi muito interessante que quando eu comecei a estudar mais a fundo a alimentação vegetariana, eu comecei a descobrir vários mitos e eu comecei a descobrir vários artigos científicos, como esses que eu falei para vocês, por exemplo, agora do diabetes. E eu, professora universitária, na época eu estava terminando meu doutorado, né, pesquisadora e tudo mais, eu tinha acesso a muita coisa, porque dentro de uma universidade pública a gente tem acesso a muito artigo, a muita coisa que é pago e lá a gente tem de graça. Ou seja, não era uma questão de acesso, não era uma questão de não saber pesquisar, era simplesmente uma questão de que as pessoas não falam sobre isso. E quando eu descobri, sabe aquela sensação de marido traído, sabe? Então assim, eu falei assim, gente, como que existe tanta ciência correlacionando uma alimentação vegetariana com melhora do diabetes, melhora de doença cardiovascular, redução de peso, redução de lípidos, melhora até de, sei lá, câncer, doença intestinal, tanta coisa, e eu não tinha esse acesso, e eu fiquei em choque. E aí foi quando eu falei, não, agora eu vou. E aí eu estudei para isso, eu busquei ajuda, e aí eu fiz certo. E quando eu fiz certo foi muito fácil, porque eu já tinha tirado glúten, eu já tinha me tornado vegetariana, tirar o queijo não foi um bicho de sete cabeças, porque eu já estava numa rotina de comer diferente dos outros, sabe? Mas eu acho que o mais importante de toda essa história é você respeitar o seu tempo. Cada pessoa tem um tempo de transição. Muitas vezes, quando você se exige ser rápido, e muitas vezes, quando você faz da sua cabeça, você se frustra e fica achando que é difícil, que é impossível, que não dá para fazer. E dá, depende só de um bom planejamento. Legal, muito legal. E Ju, não estava no script, mas assim, você comentou uma coisa que eu queria puxar só mais uma coisinha nessa questão das dificuldades, né? O que é difícil ou não. Nesses últimos, eu não lembro a data exata, mas eu sei que é recente, né? Nesse seu processo de transitar para o vegetarianismo, para o veganismo e tal. Nesse meio tempo, por exemplo, foi criada a Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, da qual hoje você é vice-presidente. Você pode dar uma palavrinha para a gente? Você está falando dessa coisa de como é um conhecimento, digamos assim, tão que parece que ele está escondido, ele está ali, mas ninguém está falando dele. Então, agora a gente está falando um pouco mais dele. Como que é isso? Conta um pouquinho para a gente. Ah, que bom que você perguntou isso, porque eu adoro falar da associação. A verdade é que o nosso grupo se juntou num grupo de WhatsApp, foi um grupo de médicos que são vegetarianos estritos do Brasil todo, na época do embarque de animais do Porto de Santos, para a gente se posicionar enquanto médicos contra esse embarque, né? E aí esse grupo começou a crescer, começou a se fortalecer, e aí surgiu a ideia, a gente começou a ter uma troca dentro do grupo muito grande de artigo, de referência. Então, como tem médico de várias especialidades ali, tinha alguns nutrólogos, né? Pessoal, desculpa, deu um probleminha técnico na gravação e a gente já está voltando aqui de onde a gente parou. Ju, com a palavra. Isso. Não, então, na verdade, a gente começou a fazer essa troca super legal, e aí se pra mim, né, eu que sou endócrino, eu não achava os artigos antes, para quem é de outra área, tipo otorrino, oftalmo, que não lida muito com a alimentação, menos ainda. Então, esse grupo acabou se tornando um grande grupo de troca de informação, e aí surgiu a ideia de criar a associação para que a gente pudesse falar para os colegas, porque a gente começa a perceber, quem atende muito vegetariano, como eu, a gente percebe que a maior queixa dos vegetarianos que eu atendo no meu consultório é que os próprios médicos replicam os mitos. Então, assim, o médico fala que pode, outro médico fala que não pode, o paciente fica confuso. Então, a gente resolveu criar essa associação com o objetivo de, na verdade, divulgar essa ciência que existe e não é falada para os colegas profissionais de saúde, em especial os médicos. E aí, na verdade, não fui eu que criei, né? Quem criou o grupo foi a doutora Carla Santoni e a doutora Graciane Pessini. E a associação foi fundada, então, por um grupo de pessoas, eu inclusive,
E aí a doutora Fernanda De Luca, do Rio de Janeiro, nutróloga, que ficou como presidente da associação, porque ela tinha mais experiência com essa questão, né, de administração e tudo mais. E eu fiquei como vice-presidente para ajudá-la, principalmente nessa parte de divulgação, de enfim, mídias e tudo mais, que é uma área que eu gosto bastante também. E, na verdade, a gente hoje é presidente e vice-presidente, mas logo a gente vai ter eleição, vai ter mudança. Então, assim, eu gosto de dizer que eu estou vice-presidente, eu não sou vice-presidente. E eu acho que o nosso grande papel, como nós, né, e o grupo todo da diretoria que fundou a associação do ponto de vista jurídico mesmo, nós somos uma associação médica, e o nosso objetivo é fazer eventos científicos. A gente tem o nosso site que as pessoas podem se associar, inclusive ajudar a nossa associação a ser viável do ponto de vista financeiro. E com isso elas têm acesso a vários artigos que a gente coloca lá para os associados, artigos comentados, então postagens. Então, assim, o objetivo principal da associação é justamente essa divulgação científica desses trabalhos que dentro da academia, né, dentro da universidade, parece que não entram. E é para isso que a gente está aqui, é para isso que eu estou aqui hoje também, para ajudar a divulgar um pouquinho mais de informação. Legal, Ju, incrível, acho muito legal. Depois a gente tenta deixar um link, né, para o pessoal poder acessar e dar uma olhada. Posso só fazer o jabá aqui do site? É www.abmv, Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos.org.br. Pronto, tá feito. Ju, queria te agradecer imensamente. Eu acho que a gente teria assunto para ficar aqui um tempão, mas quem sabe a gente marca uma próxima daqui a um tempo. Eu queria saber se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira acrescentar, alguma coisa mais aí para deixar de recado para o pessoal, fica à vontade. Eu vou deixar um recado final, e que não é a médica que está falando, é a pessoa por trás da médica. Mesmo que a alimentação vegetariana estrita fosse pior, ou se eu tivesse que tomar suplemento para o resto da vida, para mim, como pessoa, nada vale a sensação de cabeça tranquila no travesseiro quando eu vou dormir à noite, de saber que nenhum sofrimento está no meu prato. Então, eu acho que essa discussão entre o que é melhor e o que é pior, talvez seja pequena em relação à grandiosidade que é você abrir mão do sofrimento animal e você se alimentar só de amor. Então, eu acho que esse é o meu recado final. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu queria dizer para vocês também que a Maria é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito. Eu agradeço muito a ela, porque foi uma pessoa, ela e o Cabeto, né, pessoas importantíssimas na minha transição. A convivência com eles me ajudou muito. Então, conviver com pessoas que são aquilo que você quer ser ajuda muito no processo. E sempre que você precisar, eu estou aqui, minha querida. Muito obrigada. Ju, uma honra. Obrigadíssima, obrigadíssima por tudo. E espero que até uma próxima. Um beijão. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Como que? Como quem? Como eu como? Eu não como ninguém que possa ser meu amigo. Como que? Como quem? Como eu faço pra viver pra além do meu umbigo? Como que? Como quem? Como eu vivo sem contrariar tudo que eu digo? Como que? Como quem? Pra quem eu desejo um mundo justo, livre e vivo.